Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez no canal Partilhando o Pão. Vamos aí compartilhar com vocês a palavra que o Senhor Ele tem nos dado. Minhas irmãs, meus irmãos, você que está chegando agora e você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, clica no sino das notificações e compartilha, minha irmã, meu irmão, compartilha a palavra do Senhor, ajuda a divulgarmos o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui para isso, para falar sobre o Evangelho, para falar principalmente da vinda de Jesus, né? Jesus está voltando e as palavras que o Senhor Ele tem nos dado por esses tempos é para falar da vinda dele e que nós temos que estar preparados, né, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, né? Você que clicou nesse vídeo aí e fala, ai, caí de paraquedas, minha irmã, não caiu não, meu irmão. Se você entrou nesse vídeo, não é por acaso. O Senhor Jesus, Ele tem algo de especial para falar para você, para alertar você, amém? Então, ouça, abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Vamos aí já fazer a leitura da palavra, que o tempo ruge. Está no livro de Lucas, capítulo 12, eu vou ler do versículo 54, do 54 ao 56, amém? Diz assim, olha, os sinais dos tempos. No 54 fala assim, Jesus disse também ao povo, quando vocês veem uma nuvem subindo ao oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. E aí Jesus diz assim, hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Amém? Até aqui. Quer falar, meu marido? Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa fé e nossa perseverança para alcançar o nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação que vem do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui no verso 7, para que a prova da vossa fé é mais precioso do que o ouro, porque as coisas desse mundo não é mais precioso do que as coisas de Deus, espiritual. Aquilo que Deus quer na nossa vida é a salvação. O que Deus tem mais precioso para nós? É a salvação. É nós estar lá com o nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. O que é a vida eterna? Nós vamos estar para sempre lá, um lugar santo, um lugar onde nós vamos morar para sempre, nós vamos estar lá. E Jesus disse que Ele ia sair do mundo e Ele ia preparar um local para nós, um lugar para nós. E Ele preparou um lugar. E Ele vem para buscar as pessoas que estão preparadas nesse caminho. Porque quando você se entrega a nosso Senhor Jesus Cristo, você entrega a sua vida, você se põe, você se dá cada vez mais na presença de Deus, então, irmão, você cada vez que você se entrega, você coloca a sua vida nas mãos de Deus, há perseguição, além de perseguição todo o tempo na nossa vida. Essa perseguição vai acontecer. As pessoas vão falar, as pessoas vão falar de você nas suas palavras, aquilo que você fala de Deus, as pessoas não vão acreditar naquilo que você está falando. E a verdade, realmente as pessoas não querem acreditar na verdade. As pessoas estão cauterizadamente na mentira, ouvir a mentira. Aquilo que é mentira, as pessoas abraçam a mentira e aquilo parece verdade para ela, mas é mentira.
A verdade, ela traz umas coisas, algumas consequências na nossa vida, uma perseguição, algo assim, nós vamos passar alguma situação, alguma ali, algo, ataque, levante, né, na nossa vida. E ele fala aqui, né, para que a prova da nossa fé é mais preciosa do que ouro. Parece, embora provado pelo fogo, redute para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, a nossa fé vai fazer com que nós venha ver Jesus, né? Venha se encontrar com Jesus. A essa fé que você tem, você vai se encontrar com Jesus, você vai alcançar Jesus. Sem fé, sem acreditar, sem crer na verdade, você não consegue ver. Lá no 17 aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, se invocar por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Quer dizer, o tempo que eu estou aqui nessa terra, eu estou aqui invocando o nome de Deus. Eu estou aqui lutando dia após dia para que a minha salvação eu venha alcançar. Eu venha alcançar a minha salvação. Mas para isso eu tenho que lutar todos os dias. Enquanto eu estiver nessa terra, eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar para a minha salvação. Quer dizer, se eu faço hoje, amanhã não faço, eu começo a relaxar na minha vida com Deus, com Jesus Cristo, então como que eu vou alcançar a minha salvação? É difícil, porque ele fala, invoca por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra. Então, ele faz segundo a obra, aquilo que você está fazendo na terra. O que você está fazendo? Está fazendo coisa boa, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que não fica aí, né, causando problema, ou levantando mau testemunho contra outra pessoa, fazendo maldade contra as outras pessoas. Qual é as suas obras na terra? É boa ou é ruim? Então ele vai fazer o julgamento de Deus, vai ser segundo a obra de cada um que andar sobre essa terra pela indignação. Nós estamos aqui, irmão, com uma passagem nesse mundo. Nós estamos passando por esse mundo uma peregrinação, nós estamos peregrinando. É como assim, né? A nossa morada não é aqui. A nossa morada é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui o temor durante o tempo que é da vossa peregrinação. De peregrinar é uma coisa que você está de passagem, você está ali passando ali um tempo aqui. Você está passando um tempo aqui nessa terra. E esse tempo está chegando ao fim. Jesus está voltando e esse tempo está chegando. Né, o fim da peregrinação dessa terra. Então está acabando, está chegando ao fim. Jesus está voltando e você precisa mudar. Se você sair dessa situação do mundo e se voltar a sua vida para Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, por que nós estamos sendo taxativos em falar sobre a vinda de Jesus? Tem muita gente. Tem muitos servos do Senhor. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm sido usadas por Deus, elas têm. Mas poucas são as pessoas, os servos que falam da vinda de Cristo. E a nossa parte, como servos de Deus, é falar da vinda de Jesus. Amém? É falar que nós precisamos estar falando do Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, você já entregou sua vida para Jesus? Se não entregou, entrega. Porque o tempo ruge. Os sinais estão aí no mundo para quem quiser ver. Se você ler ali no livro de Mateus, você vai ver ali a vinda do Filho do Homem, no versículo 24, né? Você vai ver falar a lição da figueira, o dia e a hora. Você vai ver falar sobre tudo isso que nós falamos. E Deus mostra assim, olha, fala para os meus servos que eles precisam falar da minha volta, sabe? É coisa que ficou tão assim banalizado
falar sobre a vida de Jesus, que as pessoas já têm cauterizado na mente. O inimigo já fez isso, já de propósito, para que nos finais dos tempos, né, amor? Ninguém dê ouvido quando a gente fala Jesus está voltando. É só conversa fiada. O tempo ruge, Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. E nos preparar como? Meu amigo, se você não se converteu, se converta. Receba Jesus na sua vida, se batize, né? Entregue os seus caminhos ao Senhor e passe a fazer a obra dele. Não é só para você se converter, então é só aceitar Jesus e eu vou ser salvo. Não, tem muita coisa em tudo isso. É você entregar sua vida para Cristo, é você se limpar, se purificar, é você viver em santidade, é você abandonar as coisas terrenas, o desejo da sua carne e passar a olhar para as coisas do alto. Como que eu vou olhar para as coisas do alto? Vou ficar andando com a cabeça olhando para o céu? Não, você vai começar a olhar para Deus, você vai começar a orar a Deus, você vai começar a buscar a presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós quando nós nos entregamos a Ele. Eu vou ler aqui no livro de Mateus 24, eu vou ler só o versículo 33 e 34, que fala assim, olha, é lá na lição da figueira, mas eu vou ler só 2 versículos, fala assim: assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Entendeu? E quais são essas coisas? Quais são os sinais que a gente vive falando aí? Os sinais que nós ouviremos falar de guerra, um país guerreando contra o outro, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra os pais, tremores de terra, furacão, tudo isso que está aí de monte aí, gente, eu fico até assim perdida. Às vezes eu ligo a TV, eu não assisto canal aberto, mas eu coloco ali no YouTube eu estou só vendo os estragos das chuvas, das tempestades, né, amor? Ontem mesmo nós estávamos assistindo e vendo ali a tempestade que deu em Ribeirão Preto, cidade perto aqui no interior de São Paulo, e quantas chuvas têm acontecido lá no Paraná, lá no Rio Grande do Sul. Então a gente vê assim e fala, Senhor, olha aí as tempestades, ventanias, furacão, tufão, não importa o nome da coisa. O importante são os sinais que nós veríamos, estamos vendo já os sinais. Quantos vídeos, quantas reportagens nós assistimos, eu assisto às vezes só para um ou outro, eu não sou muito de ver essas coisas, mas a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo no mundo, e vemos ali pai que espancam os filhos, crianças de 2, 3 anos até a morte. Quando nós vemos ali filhos que dão fim aí nos pais, por quê? É por causa de dinheiro, de herança. E aí você vê assim, você fala assim, meu Deus, mas por dinheiro, você vê a perdição do ser humano nesse século, é o dinheiro, meu irmão, minha irmã. As pessoas destroem vidas, famílias, por causa de um tênis, por causa de um celular. Eu falo destrói vidas porque uma pessoa que faz isso, ela destrói a sua vida, a vida da família dela e a vida daquele a quem ela exterminou, né? E aí a gente vai vendo assim, quantas coisas, quantos sinais. O que mais nós precisamos ver para crer que Jesus está voltando? Que Jesus já está às portas, né? Os sinais estão aí para quem quiser ver.
Mas como eu disse antes, a mente das pessoas já estão ali cauterizadas, né? Naquela história eu lembro que eu usei muito isso. Quando um crente chegava em mim, né, amor? Você também, né? Que a gente aqui falava assim, que Jesus estava voltando. Eu falava assim, nossa, minha mãe escutava isso quando ela era criança. Minha mãe já me criou, ficou velha, morreu. Eu continuo escutando. Agora eu escuto que Jesus está voltando e eu já estou adulta, né? E aí até a minha conversão que eu parei de falar, mas assim, meus irmãos, eu falo assim, eu parei de falar, mas eu não acreditava. Você acreditava, amor, que Jesus estava voltando? Que Jesus ia voltar? Eu não acreditava, meus amados. Eu não acreditava, eu não dava atenção, ênfase a essa palavra, sabe? Sabe por quê, meu irmão? Porque eu queria ouvir falar assim, tudo vai mudar, tudo vai ser muito abençoado. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós nos convertemos, tudo na nossa vida fica perfeito, fica lindo, fica maravilhoso. Basta você crer, basta você entregar o seu tudo, era o que nós ouvíamos. E nós entregávamos o nosso tudo. E o nosso tudo que nós entregávamos era só dinheiro. Não é o que Deus quer de nós, meu irmão, minha irmã. Deus, ele não precisa de dinheiro, ele não quer dinheiro, não. Ele não quer bens dessa terra. O tudo que ele quer de mim, de você, meu amado, é o nosso coração limpo, purificado. É a nossa carne calada, fechada. É os nossos olhos, né, fitos nas coisas do alto, nas coisas de Deus. É ver o meu coração voltado a amar o meu próximo. Ali, aquele mendigo que está ali na calçada, aquela pessoa bêbada que está ali cambaleando, que outrora eu ria, eu dava as costas, hoje eu oro, eu peço a Deus por aquela vida, sabe? Para a vida daquela mulher que anda por caminhos errados, pelo drogado, né? Comportamento, né? Mudança de comportamento, com certeza, isso é o tudo que Deus quer de nós. Ele quer que nós levemos os nossos olhos para Ele, né? Tem o salmo lá que fala, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós servimos o Deus que criou tudo isso que tem aqui. Criou a mim, criou a você. Para que Ele quer o nosso dinheiro? Não. Ele vai abençoar. Abençoar na medida que cada um necessita. Tem uns ricos, tem uns bem pobres, tem uns que, nossa, passam. Esses daí estão sendo cuidados, purificados, para limpar o coração dessas coisas. Deus tem nos ensinado, meu irmão, minha irmã, até hoje, ainda ontem, né, amor? Eu falei, nós fomos orar à noite, eu, meu marido e nosso filho. Antes de dormir, nós fazemos mais uma oração, agradecendo a Deus pelo dia, entregando nossa noite e o dia que vai amanhecer nas mãos dele. E ali nós falávamos, né, amor? Eu estava falando para o nosso filho. E cada dia Deus, ele nos purifica mais. Cada dia que passa, Deus nos limpa. Sabe? Ele limpa nosso coração. Ele liberta. Porque nós deixamos as coisas do passado, sabe? Coisas dessa terra. Nós somos apegados. Até mesmo em lutas passadas, coisas que nós passávamos lá bem antes de conhecer a Cristo, e nós ficamos com aquelas coisas marcadas no nosso coração, e ali adiante a gente começa a ficar sempre com aquele medo, né, amor? Com aquele receio. Então, assim, meus irmãos, minhas irmãs, prestem atenção, entreguem tudo para Jesus, entreguem tudo, mas não é tudo, né? Tudo aqui. Entreguem tudo. É a sua casa, é a sua vida, é
o seu coração se limpa, se purifica, minha irmã, meu irmão, se dispõe, sabe, se dispa das coisas do passado, das coisas desse mundo, e cuide do seu coração, entregando seu corpo, sua alma, seu espírito para Jesus, para que Ele venha limpar, para que Ele venha ali te purificar. Nós precisamos nos entregar de corpo, alma e espírito. A palavra de Deus que nós lemos no vídeo anterior, né, amor? Jesus falava aqui dos finais dos tempos, né? Que nós temos que estar preparados. E ele falou assim: será que quando Ele voltar haverá fé? Haverá alguma pessoa com fé ainda nessa terra? As pessoas estão se deixando levar pelas lutas, pelas tribulações. Aqueles que já conhecem a Cristo, a palavra de Deus fala: vigie você que está de pé, para que não caia. Meus irmãos, vigia. Porque eu e meu marido, quando nós pensamos assim, não, agora nós estamos firmes, nós estamos ali, não é, amor? Nós estamos ali firmados na palavra de Deus, nós estamos na presença de Deus, e ali sobrevém sobre nós uma luta. O Senhor, Ele permite isso para quê? Para mostrar para nós, não é, amor? Com certeza. Quando nós entregamos a nossa alma, nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai cuidar de nós. Mas Ele permite que algo ainda venha sobre nós, para que nós venha se levantar, né, venha ter fé, né, venha lutar. Porque um guerreiro não vai para uma guerra se ele não preparar primeiro para vencer aquela guerra. Então Deus, Ele prepara você. Ele deixa que algumas coisas venham acontecer para você se levantar como um guerreiro, um homem forte, uma pessoa forte, determinada a vencer aquilo que você quer na vida. Aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 24, porque toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vós foi evangelizado. Que vos foi evangelizado. Então aquilo que Deus colocou em nosso coração, isso permanece. Aí depende de eu permanecer com essas palavras, permanecer com isso, ou eu vou esquecer e viver no mundo. Exatamente. Então é como erva. Se nós não... Aqui, nosso tempo, 2 tempos aqui, isso vai acabar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A nossa vida com Cristo. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que já se faz longo. Nós vamos fazer outros vídeos falando da vida de Jesus, falando dos sinais, falando do final dos tempos aí, que nós estamos já vivendo. E que você, meu amado, minha amada, não importa, você acabou de se converter, eu acabei de entregar minha vida para Jesus, não sei nada. Você sabe que Jesus, Ele tem um propósito de ter te chamado. Jesus, Ele nos chama com um propósito. Nós temos um chamado, você tem um chamado, minha irmã, meu irmão. Jesus tem um chamado para você. Então, fique ligado no que Jesus tem para você fazer. Amém? Nós temos obra. Jesus tem pressa em fazer a obra nessa terra, porque o fim dos tempos estão aí, está chegando. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados para o dia dele voltar e levar a igreja para ele. Amém? Isso é o que Deus tem para falar para nós. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permite.